Olá, tudo bem? Então, nós vamos apresentar o nosso trabalho. A nossa dupla é formada por mim e pelo Igor. Então, aqui os nossos temas que nós iremos apresentar: rasterização, traçado de primitivas gráficas, iluminação e sombreamento, recortes de segmento de retas e recortes de polígono. Começando pela rasterização e traçado de primitivas gráficas. A rasterização, então, ela é um processo de converter primitivas gráficas, como triângulos, linhas ou pontos, em uma representação pixelada que pode ser exibida em uma tela. Também o traçado de primitivas gráficas é a parte do processo que define como desenhar elementos básicos, como as linhas e triângulos ou círculos na tela. Então, esse processo da rasterização é transformar os dados geométricos em uma imagem 2D, preenchendo os pixels correspondentes na grade de pixels da tela. E a diferença entre elas, então, é que o traçado de primitivas ela é uma etapa mais focada no cálculo de quais que serão os pixels para representar a primitiva, então. E a rasterização ela é um processo mais amplo, que inclui o traçado de primitivas, além de preencher os pixels e aplicar texturas e calcular a iluminação. Então, praticamente, o traçado de primitivas é uma etapa dentro da rasterização. Então, para representar esses traçados, essa rasterização, a gente tem dois algoritmos principais que fazem esse processo, que é o algoritmo de DDA e o algoritmo de Bresenham. Então, eu vou começar apresentando o algoritmo de DDA, que é um algoritmo incremental que utiliza, então, a equação de ponto final menos ponto inicial dividido pela quantidade de passos para calcular o quanto ele tem que incrementar para cada ponto. E ele incrementa os valores tanto de x quanto de y a cada passo. Então, o funcionamento dele é definir os pontos de início e fim, determinar o número de passos. Então, a determinação do número de passos é fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Ele faz esse processo tanto para o ponto do x quanto do ponto y e valida qual deles que é o maior valor. Então, ele utiliza dentre eles o maior valor para setar então o número de passos que ele vai necessitar para poder fazer a rasterização. Ele calcula então também os incrementos de x e y, que daí ele utiliza então a diferença entre o ponto final e o ponto inicial dividido pela quantidade de passos que a gente encontrou na etapa anterior. Ele faz isso tanto para x quanto para y. E itera para determinar os pontos. Então, ele começa o x no ponto inicial que ele recebeu, que seria o x1, e o y em y mais 1. Ele incrementa, então, a cada passo até alcançar o objetivo, que seriam os pontos finais. As vantagens, então, de utilizar o algoritmo DDA é que ele é simples de implementar e gera boas aproximações de retas. As desvantagens é que ele consome muito tempo devido às funções de arredondamento. Então, ele recebe pontos flutuantes como resposta, mas na hora de plotar na tela, ele precisa arredondar esses pontos que ele recebeu. O comportamento ele pode ocorrer, comportamentos indesejados para ângulos próximos a 0 e 90 graus. Por que acontece isso? Ele fica com retas que são quase horizontal ou quase vertical, então elas não têm uma inclinação correta. Aqui a gente tem o algoritmo em si, então é só a parte do DDA mesmo. Então, ele recebe o ponto inicial e o ponto final. Ele inicializa a variável do step, que seria a quantidade de passos que ele vai ter que executar. Ele faz, então, o processo de validar qual que é a diferença entre o ponto inicial e o ponto final, que é maior, se é de x ou se é de y, para poder atribuir essa variável do step. Depois, ele valida também essas variáveis x_inc e y_inc, que seria o que ele vai utilizar para incrementar a cada passo do nosso laço aqui, para poder então plotar em cada ponto que ele encontrar. Aqui a gente tem um exemplo então de
utilização desse algoritmo. Então, para representar uma reta entre os pontos 6 e 9 e 11 e 12, então os pontos iniciais e o ponto final ele já é plotado na tela e vai fazer o cálculo para encontrar então os próximos pontos entre um e outro para poder traçar a reta. Então os pontos encontrados foram 6 e 9, 7 e 9,6, então ele arredondou para 10, como a gente pode ver aqui. O outro ponto foi 8 e 10,2, então ele também teve que arredondar para 10, por isso eles ficaram alinhados. Depois 9 e 10,8, 10 e 11,4 e por fim o 11 e o 12. Então ficou nesse modelo, ele tenta passar então para traçar as linhas por todos os pontos que foram plotados. O algoritmo de Bressenhan, então, ele é uma alternativa mais eficiente que o DDA, por ele não utilizar então os pontos flutuantes, ele trabalha apenas com inteiros. A ideia principal é decidir entre dois possíveis pixels em cada passo com base em uma variável de decisão. Então, o funcionamento é definir os pontos iniciais e final, né? Então, o P1 e o P2, calcula a diferença entre os dois. Nesse caso, ele utiliza uma variável para calcular a diferença entre o ponto x inicial e final e outra para o y. Inicializa as variáveis de decisão. Então, a variável de decisão, ela já no início do código, ela já é ajustada, então ela recebe as variáveis que a gente havia calculado anteriormente, de x e de y, e esse valor ele então vai ser utilizado em cada interação depois na hora de plotar os pontos para poder calcular a diferença, né, dos pontos. Para a escolha do próximo pixel, então, é que se P for menor que 0, o próximo ponto recebe x mais 1 e o y, então, ele permanece igual. E se ele for maior ou igual a 0, o próximo ponto é x mais 1 e o y mais 1 também. Então, ele incrementa nas duas variáveis. Ele repete o processo até chegar no ponto desejado. E as vantagens que ele tem, então, sobre o algoritmo de DDA é que ele é mais rápido, porque ele só usa números inteiros e é ideal para implementações em hardware gráfico. A desvantagem é que requer diferentes implementações para diferentes inclinações de linha. Então, ele pode ser utilizado para diversas inclinações, só que precisa fazer ajustes no código dele. Aqui a gente tem um exemplo de implementação dessa parte. Então, ele inicializa as variáveis, ele recebe o P, que seria então a variável de decisão para identificar qual que é o próximo pixel. O P2 ele também é utilizado para ajustar o valor de P durante o looping. O XY2 também é utilizado para isso. Aqui ele vai verificar então se o XY é maior que o X2, então ele vai seguir esse ajuste das variáveis, né, essa inicialização das variáveis. Se o X2 for maior que o X1, ele vai cair nessa segunda condição e vai inicializar dessa forma. Que ele chama a função então que vai realmente plotar os pixels e faz o laço para encontrar então todos os pontos até chegar no ponto final. Agora vamos para a parte da iluminação e sombreamento. Então, a definição de iluminação ela descreve então como a luz afeta as superfícies de uma cena, e o sombreamento então refere-se à forma como a cor e a intensidade da luz são aplicadas a cada pixel. Então, a luz e a sombra elas são usadas para transmitir a tridimensionalidade, o volume, trazer então uma realidade a mais para a forma que a gente está inserindo na tela. E o realismo, então, ele depende muito dessa precisão do modelo de iluminação e do sombreamento. Quanto mais perfeitinho tá a iluminação e o sombreamento, mais realista vai ficar o nosso objeto.
Então, os temas que a gente vai abordar sobre iluminação e sombreamento é luz ambiente, reflexão difusa, reflexão especular e sombreamento de Gouraud. Então, sobre a luz ambiente, é uma iluminação uniforme e constante, sem uma direção específica, que resulta de reflexões múltiplas no ambiente. É usada para garantir que nenhuma área da cena fique completamente escura, mesmo sem fontes de luz direta. A fórmula, então, é I, ambiente, né, igual a IA vezes K. O que é esse IA? Então, é a intensidade da luz ambiente, geralmente definida pela cena, e o que é o coeficiente de reflexão ambiente do material. Depende da propriedade do material, e esse valor ele varia de 0 a 1. Então, é normalizado esse valor para ficar entre 0 e 1. Que a gente tem uma imagem que demonstra então a luz ambiente. A gente não tem um foco de luz específico aqui demonstrando, e toda a composição da cena tem alguma luz, né? Nenhuma parte ela fica totalmente escura. A reflexão difusa, então, ocorre em superfícies opacas e rugosas. A luz é refletida igualmente em todas as direções, mas a sua intensidade depende do ângulo entre a direção da luz e a normal da superfície. Então, ela tem essa fórmula que é I igual a IP vezes KD vezes máximo entre 0 e cosseno de θ. Ou, usando vetores normalizados, aí ela altera um pouco a funçãozinha, que fica I igual a IP vezes KD vezes N vezes L. Então, o que é cada uma dessas variáveis? IP é a intensidade da luz pontual, o KD é o coeficiente de reflexão difusa, esse também vai variar entre 0 e 1. N é o vetor normal da superfície, L é o vetor da direção da luz, e N vezes L, então, vai ser o produto escalar entre N e L, que calcula cosseno de θ, o ângulo entre os dois vetores. Essa imagem, então, que está representando a reflexão difusa, mostra uma esfera iluminada por uma luz que vem aqui do canto esquerdo, com uma transição suave de brilho no ponto, mais iluminado na direção mais escuras, simulando a reflexão difusa. Dá pra ver que ele bate aqui, a iluminação, e aqui se espalha igualmente. Reflexão especular, então, cria brilhos concentrados em superfícies polidas, como metal ou vidro. A intensidade do brilho depende da posição do observador em relação ao vetor refletido da luz. A fórmula é do modelo de Phong, né? Então, é o I igual a IP vezes KS vezes R vezes B na N. Então, o que é cada uma dessas variáveis? O KS é o coeficiente da reflexão especular, que vai depender do material. Ela vai variar de 0 a 1. O R é o vetor refletido da luz. O V é o vetor de direção do observador. O N é o expoente especular, que controla a nitidez do brilho. Valores altos geram brilhos pequenos e concentrados. Tem uma imagem que representa a reflexão especular. A gente tem uma esfera que ela é provavelmente de algum metal, né? Dá pra ver. Ela recebe a luz nesse canto e é refletido a luz de uma forma não muito com muitos raios, é apenas alguns. Ela fica mais concentrada onde ela está recebendo a luz, e o restante não fica tão iluminado quanto na reflexão difusa que eu havia apresentado anteriormente. Então, o sombreamento de Gouraud suaviza a iluminação interpolando os valores calculados nos vértices ao longo das faces do polígono. As etapas, então, são calcular normal em cada vértice, calcula a intensidade nos vértices e depois faz a interpolação.
que a gente tem a fórmula da interpolação, que é para calcular um ponto P entre dois vértices A e B, a fórmula é IP igual a IA mais IB menos A vezes distância de A a P dividido por distância de A a B. Então, a imagem aqui ela mostra que um bule está posicionado num plano quadriculado com um fundo azul. A superfície do bolo que apresenta transições suaves entre regiões mais claras, iluminadas. No caso aqui, ó, principalmente, ela está com bastante luz. Essa parte também dá pra ver que ela tem uma luz um pouco mais acentuada, tanto que ela fica com uma cor um pouco mais clara. E as escuras são a partir do sombreamento. E então a gente tem um sombreamento que ele é mais suave, ele não é nada grosseiro. Dá pra ver que aqui embaixo ele tem essa parte um pouco mais escura. Aqui é onde representa a tampa, ele também recebe um sombreamento um pouco mais escuro. Aqui na parte de trás, para indicar que ele tem ainda uma volta no outro lado, que se a gente girasse teria mais desse objeto, também está escuro. Bom, agora é a minha parte, iniciando pelo o algoritmo de recorte de retas, de segmento de retas. O algoritmo que foi escolhido foi o Cohen-Sutherland. Ele é um algoritmo de recorte que ele basicamente ele divide a zona em 9 áreas. Uma delas é interna, que é a tela que a gente consegue ver, e 8 delas são externas, que são as telas que podem estar, que a reta ela pode vir de um lado ao outro. E com isso aí a gente tem os 4 valores, que é o x máximo, o x mínimo, y máximo e y mínimo. Você pode passar? Aí está a exemplificação do que eu disse. Ali a tela do meio é o que o usuário ele pode ver, e o que está do lado é onde pode vir o começo da reta, a reta pode ficar inteira lá de fora. E ali, também está aparecendo ali, ó, o primeiro bit, ele representa a parte de cima. Então, caso ele seja em cima, o primeiro bit vai sempre ser 1. O segundo representa sempre a de baixo, então sempre os de baixo vão ter 1 também. O da direita e o da esquerda. Basicamente assim a gente consegue saber em que área que ele está. E se todos forem 0, quer dizer que ele está completamente dentro ali da janela. Pode ir. Como é que esse algoritmo ele funciona? Primeira coisa que faz, ele verifica. Essa reta que eu estou recebendo aqui, eu preciso tratar ela ou não? É uma reta que eu preciso tratar ou não preciso? Eu preciso cortar ela? Então ele faz uma operação OR, bit a bit, em ambas as pontas. Basicamente ele faz na pontinha que está em cima e na pontinha que está embaixo. Se ele vê que tem nenhum corte nela, é só printar aquilo dali, acabou. Já o segundo caso é um AND bit a bit, nas duas pontas também. Se as duas forem diferentes de 000, então o corte está fora da tela. Eu simplesmente jogo fora, ignoro. Não preciso dele. Já o outro caso o AND bit a bit for inteiramente igual a 0, então quer dizer que ele pega, vem de uma ponta, entra na tela, e eu não sei se ele termina ou não na tela. Então quer dizer que eu tenho que cortar essa reta. Eu tenho que tratar ela. Pode passar. Aí está as fórmulas que é feita para cada coisa. Depois que confirma que a linha está ali dentro da tela, a gente tem que tratar ela. É feito os seguintes cálculos para encontrar as intersecções com a borda do retângulo. Primeiro cálculo que é feito é a inclinação da reta, faz y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então a gente vai saber o ângulo que ele está, se ela está em 90 graus, 180, qualquer jeito que ela tiver, a gente vai poder printar ela do jeitinho certo. Os outros cálculos são basicamente do topo, base, esquerda e direita, que é para a gente saber de que lado que isso aqui está vindo, para a gente poder tratar ela. Basicamente, o do topo, o x ele é igual a x mais y max menos y dividido por n. Então quer dizer, e o y fica igual a y max. Para a base, no caso a parte de baixo, o x ele é igual a x mais y mínimo menos y dividido por n, que é a inclinação. E o y é igual a y mínimo, quer dizer que ele está vindo de baixo. A da esquerda e a direita segue o mesmo rumo, só que a gente troca a parte que era x pelo y e a parte que era y pelo x. No caso da esquerda,
o y recebe y mais x mínimo menos x vezes m. E o x ele é igual a x mínimo, porque ele está vindo da esquerda, assim. E o da direita é o y, ele é igual a y mais x máximo menos x vezes m, e o x é igual a x máximo, quer dizer que ele está vindo daqui. Pode passar. Após os cálculos, a gente pode ter um dos três casos ocorrendo, sendo eles: a linha totalmente dentro do código, quer dizer que o OR é igual a zero, e a linha é aceita sem modificações nenhuma. Não fazemos nenhum cortezinho, printa ela, acabou. Linha totalmente fora do código, que o end ele é diferente de 000. A linha é simplesmente rejeitada, joga fora e segue a vida. E o terceiro caso, que é o caso que dá trabalho, ninguém gosta, que é quando o código, o end, ele é igual a 000 e o OR ele é diferente de 000. Então a gente tem que recortar essa linha nos limites retângulo. Pode passar. Aqui tem uma exemplificação do que nós temos aqui. Ali aparece o x min, o y max, onde está vindo cada partezinha, e aparece ali, por exemplo, a mais esquerda ali, ela está completamente fora. Tem uma ali que ela vem da direita de cima para a esquerda de baixo. E vai estar completamente ali dentro. Tem uma que vem ali de baixo e vai até o meio. Cada uma vai levar o seu código para ser feito. De forma simples, seria isso. Bom, o cálculo de região é feito da seguinte forma. Se o x ele for menor que x mínimo, então o primeiro bit é positivo. Se o x ele for maior que x máximo, então o segundo bit é positivo. Se o y for menor que y mínimo, então o terceiro bit é positivo. Se y for maior que y máximo, então o quarto bit é positivo. O que isso aqui tudo quer dizer? Basicamente, aonde que é aquele ponto específico da reta, em que área que ela está. Preciso saber, se ela estiver na área da window, na área que a gente está vendo, eu vou pegar aquela parte da linha e eu vou printar ela. Se ela estiver fora, eu vou ir indo até eu achar uma parte que começa ela. Tudo que está abaixo de onde começa a janela, eu corto. Abaixo ou acima, independente. Seguindo, o código de tudo aquilo dali é um monte de if else. Basicamente, se o x ele for menor que x mínimo, coloca 1. Se não, coloca 0. E vai indo assim, e acaba que o código ele acaba ficando absurdamente grande, coisa de 100 linhas para mais, porque ele é condicional em cima de condicional. Ainda fica dentro de um for para tudo isso daí. Então acaba que eu optei por mostrar o pseudocódigo, que acaba sendo mais fácil de explicar. Pseudocódigo, a primeira partezinha que nós temos que fazer é basicamente calcular os códigos de região para os dois pontos extremos, o primeiro ponto e o segundo ponto. Verificar se a linha está completamente dentro, se ambos os códigos da região forem 000, é diretamente dentro da janela. Caso contrário, a gente realiza a operação AND lógica nos códigos da região. Se o resultado não for 000, a linha está completamente fora. Ignora essa linha, joga fora, segue a vida. Já? Pode passar? Se o resultado ele for 000, vai dar trabalho. A gente começa fazendo o seguinte: a linha está parcialmente dentro da janela. Então, a gente escolhe um ponto externo, pode começar por cima ou por baixo, qualquer um, pega o primeiro ponto mesmo, vai vendo. Identifica se o ponto está fora da janela. Caso ele esteja, tu vai fazendo isso aí de forma sequencial até tu achar o ponto de intersecção, o pontinho que ele bate na janela. Encontrando aquilo ali, tu calcula a intersecção da linha com a borda correspondente à janela, com base no código de região. Atualiza o ponto externo, substitui o ponto externo pela intersecção e recalcula o código de região. Repete a verificação até tu basicamente fazer isso na linha toda, saber que a linha, só o que está mostrando na tela, é a linha que está sendo carregada. Que tu não precisa de uma linha que tu não precisa de um código de uma linha que tu não vê. É desnecessário isso. Isso daí, depois que fazer, repete a verificação, volta ao passo 2 e vai fazendo isso infinitamente até acabar essa linha. E caso haja mais uma linha, a gente repete isso daí. Não, pode ficar aí. Agora, o segundo código. Esse daqui é o algoritmo de Sutherland-Hodgman. É do mesmo cara que fez o último, com mais um carinha aqui junto. Ele funciona da seguinte forma. Dado um polígono e uma área de corte convexa, o algoritmo funciona iterativamente processando uma aresta do polígono por vez em relação a cada aresta da área de clipping, no caso da área de corte. Ele produz uma nova lista de vértices que representa a parte do polígono visível na janela.
Pode passar. Esse algoritmo recebe duas entradas. É o polígono, basicamente é uns 3 vértices, que é onde a gente vai fazer o corte, e a área do corte, que são 4, basicamente, que é um quadradinho. Ali está um exemplozinho. A gente coloca um polígono no 100, 150, 200, 250, 300 e 200. A gente pega esse polígono, prende ele na tela, preenche ele. E a gente pega a área de corte e coloca as linhas ali, que é 150, 150, 200, 200, 200, 200, 200, 150. Com esses dois na tela, a gente começa a executar o algoritmo. Pode passar a próxima. O algoritmo funciona da seguinte forma. Primeiro que a gente faz, a gente considera cada aresta E da área de corte e recorta o polígono original contra essa aresta. Seguindo assim, a nova lista de vértices gerada é então usada para recortar contra a próxima aresta E mais 1. É que todas as arestas da área Eclipse sejam processadas, no fim gerando uma nova área que vai, e muitas das vezes, se a área de corte não for fora do polígono, vai ser do tamanho ali da área de corte. Essas são 4. Ambos os vértices estão dentro da área de clipe. Isso quer dizer que apenas o segundo vértice é adicionado à lista de saída. Que basicamente, vamos dizer que a ponta 1 e 2 do polígono, eles estão ali na mesma parte da linha. Bom, existem alguns casos que são possíveis quando a gente vai processar uma das arestas para fazer o corte dela. Primeiro caso, ambos os vértices estão dentro da área de corte. A condição é a seguinte: a aresta inteira do polígono está dentro do clipe. Como é que a gente trata isso aqui? Como a aresta ela já está dentro, a gente pega apenas o segundo vértice da aresta e é mantido na lista de saída. Por que isso acontece? A gente adiciona todos os vértices redundantes, é desnecessário, já que o primeiro já está armazenado e já foi processado anteriormente. Ele já está ali dentro, não precisa dele. Segundo caso, primeiro vértice fora, o segundo dentro. Qual que é a condição para isso acontecer? A aresta ela cruza a borda da área de corte, entrando de fora, no caso vem daqui, para dentro, e ela para aqui dentro. O que a gente tem que fazer nesses casos? A gente calcula o ponto de intersecção entre a aresta do polígono e a borda de corte, adiciona esse ponto na intersecção, a lista de saída, e adiciona também o segundo vértice ali da aresta que está ali dentro. Terceiro caso, primeiro vértice dentro, segundo fora. Qual que é a condição disso acontecer? A aresta ela vem de dentro, ela cruza a borda de corte e sai de dentro para fora. O que nós fazemos? Pega o ponto de intersecção e da área de corte, joga fora a parte de cima, a parte que foi cortada, né? Adiciona esse ponto de intersecção e de saída e recalcula tudo. E o último caso, ambos os vértices estão fora. A aresta inteira está fora da área de clipe. Então, nenhum vértice dessa área é adicionado à lista de saída. O motivo, a aresta não contribui para o polígono. Basicamente, uma aresta que está vazia. É basicamente uma área branca, não precisa ler. Bom, com o que pode acontecer explicado, vamos um exemplozinho vendo ele, porque é um conteúdo que é difícil de saber só falando. Basicamente aí a gente tem um exemplo com a entrada de polígono sendo 100, 100, 150, 200, 250, 300 e 200. É aquele polígonozinho que está em amarelo. E uma área de corte de 150 até 200, 200 a 250, 300 a 200, 150 a 162. Com isso, a gente tem o que está aparecendo ali. Aparece o polígono em amarelo e a área de corte com as linhas pretas. Quando a gente faz o primeiro corte, a gente corta a parte de baixo e a gente estende infinitamente para aquela área, a gente basicamente jogar fora. Aquela área foi cortada, não importa mais. Tudo que está da área de corte para lá, não importa mais. Próxima parte, a gente pega a parte do topo, faz o cortezinho que precisa ali, corta tudo, joga fora tudo que está em cima. A parte da direita faz a mesma coisa. E a de baixo, a gente vê que é basicamente o caso 4 lá, que é basicamente um caso que é branco. A gente não corta nada. Simplesmente estende infinitamente, joga o que está embaixo da imagem fora. Nós ficamos com basicamente uma imagem que é só a área de corte que a gente colocou de começo. Pode passar. Sobre problemas importantes, coisas que valem a pena ressaltar desse algoritmo. Quando a gente vai determinar se um ponto ali está dentro ou fora da área,
Um ponto ele está dentro da área de corte só se ele estiver à direita de todas as bordas da janela, assumindo ordem horária, que basicamente a gente sempre faz na ordem horária. Esses cortes, tanto de gerar o polígono, quanto de gerar a caixa de corte e tudo mais. Isso pode ser determinado calculando a posição relativa do ponto em relação a uma aresta usando o produto vetorial. E o segundo subproblema é calcular o ponto de intersecção, a intersecção de duas arestas, uma do polígono e outra da janela, calculado utilizando equações paramétricas de retas. Pode passar? No próximo slide, ali tem os cálculos respectivos para cada uma dessas partes, que é basicamente aquele cálculozinho do comecinho ali, que é P igual a x2 menos x1, vezes y menos y1, menos y2 menos y1, vezes x menos x1. E a segunda, eu não vou falar ela inteira, mas basicamente foi o segundo problema que eu comentei. Ele considera todas as arestas e verifica. Pode passar? Aí são os passos do algoritmo. Em questão de passos, ele é mais simples, só que ele é mais complexo de forma teórica, basicamente, que o anterior. O primeiro passo dele é ler os vértices do polígono e a área de corte. Ele seleciona a aresta da área de corte, compara cada aresta do polígono com a aresta atual da área de corte. Para cada vértice do polígono, ele determina uma posição em relação à área de corte. Aplica os casos mencionados anteriormente para determinar os vértices que permanecem. Quarto passo, ele passa a nova lista de vértices para a próxima aresta da área de corte, repete, e o 5 é basicamente ele retornar ao 3. Ao 2, desculpa. Ele retorna ao 2. Repete até que todas as arestas da área de corte sejam processadas. E o 6, para quando o polígono recortado for completamente gerado, que é basicamente a área de corte. Vai ser sempre do tamanho da área de corte polígono gerado. E com isso, nosso trabalho está pronto. Essas são as nossas referências. E muito obrigado.